noite, pessoal. Voltei, cheguei Brasil, voltei Brasil. Nós estamos ainda em 16 de agosto e são 22h44. E eu vim aqui conversar com vocês novamente outra vez sobre a Tonha, tá? Eu já falei para vocês que eu sou fitoterapeuta e terapeuta. E eu lido com pessoas com problemas emocionais, espirituais, todo dia, né? E o que nosso trabalho consiste em quê? Em trazer clareza, esclarecimento, estabelecer pensamentos, organizar a mente, colocar cada coisa no seu lugar. É um trabalho de formiguinha que a gente consegue ter sucesso cada dia um pouquinho mais, né? Até que a gente veja as pessoas felizes e libertas de tantas cadeias, prisões mentais, né? E por isso mesmo, e devido aos comentários que eu tenho recebido, muitos apelos aí pela Tonha, como fitoterapeuta e terapeuta, eu gostaria de levantar aqui uma hashtag e pedir a todos que me ouvem que ajudem a compartilhar esse vídeo, tá bom? Se você está chegando aqui agora, por favor, se inscreva e deixe o seu like, comenta para a gente conversar. Pessoal, o que acontece com a Tonha? A gente fica levantando questões. É depressão? Pode ser. Depressão pós-parto? Pode ser. Ela estava com depressão antes? Provavelmente. Ela está tendo rejeição ao filho? Pode ser. Ela está triste por causa de toda a situação que envolve a vida dela? Pode ser. Ali eu acredito que não seja uma coisa só que está transtornando tanto a Tonha. E vale lembrar para vocês também que esses vídeos que o Coeb está gravando com a Tonha, tentando explicar que está tudo bem, e a gente sabe que não está, não consegue anular o que os nossos olhos veem. E o que eu pretendo com esse vídeo? Dar um grito de alerta, porque nós precisamos dar um grito de alerta. E como o meu alcance ainda é pequeno, seremos muitos, mas ainda alcançamos poucos, e o meu objetivo é pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, porque isso tem que chegar em senhor Coeb. Por quê, pessoal? Porque ele tem que entender que não adianta ele gravar vídeos. Não é isso que nós queremos ver. Não adianta ele ir lá e dizer que a Tonha está bem, porque ele não é médico, ele não é terapeuta, ele não é psiquiatra. Também não adianta a Tonha vir na plataforma, no canalzinho do Coeb, e dizer, não, tá tudo bem, não, eu tô bem, eu tô feliz, é porque ela no hospital foi difícil. Isso também não convence ninguém. Por quê, pessoal? Porque a Tonha deveria saber que cada passo que nós damos tem consequências, certo? Se você... É aquela lei, né? Da semeadura. Você plantou, você colheu. Ora, se ela, não que a criança não seja bem-vinda, longe disso, uma criança é sempre muito bem-vinda. Eu tô aqui, demorei até a gravar esse vídeo, porque estava aqui com o meu netinho, vendo a alegria, né, as brincadeiras, as peraltices de um bebê de 1 ano e 8 meses, 8 não, 7, 1 ano e 7 meses,
a coisa mais linda, é a alegria da nossa vida. E como eu já falei para vocês, eu também tive 2 filhos por cesárea. Toda mulher passa por isso. É óbvio que existe, dependendo da situação mental, ou de como foi a gravidez, do processo que cada indivíduo passa, cada mulher passa, vem uma consequência depois. A mulher pode ficar mais sensível, mais deprimida, mais perdida. Mas, gente, a Tonha tem que saber que a vida não volta atrás. Ela diz, eu queria minha liberdade, né? Voltar à minha rotina. Não vai voltar nunca mais a sua rotina. Por que não? Porque quando você tem um filho é para toda a vida. Eu tenho 2 filhos adultos, casados, tenho os meus netos, mas a minha vida ainda gera em torno da vida deles, dos meus filhos, dos meus netos. Porque filho é filho para sempre. E nós estamos sempre preocupados, né? Se está tudo bem, como está a vida, como está o trabalho, como está a saúde. A gente nunca vai deixar de se preocupar com o filho, nunca. E depois que você tem um filho, a vida muda. Nunca mais volta a ser como era antes, no quartel de Abrantes, né? Nunca mais. Você tem um ser que o Eterno te deu para cuidar, e você tem que dedicar a esse serzinho todo o amor, todo o cuidado, todo o afeto. E isso é para a vida toda. Mas quando ele crescer, quando ele crescer, você pode voltar à sua vida. Mas até lá, o seu tempo integral tem que ser dessa criança. E não vai voltar à vida daqui a 2 meses, como o Coeb diz, nem daqui a 4 meses, como ele quer fazer ela entender. Não é assim. Ela tem que encarar a realidade. A realidade é: você pariu, mantém e embale, não é? E é aquele ditado que o pessoal fala trocado aí: quem pariu, Mateus, balance, é isso? Não, quem pariu, mantém e embale. Então, é basicamente isso. Ela tem que criar esse filho, embalar esse filho a vida toda. E a gente fica aqui falando na plataforma, cada um, nós temos nossa opinião, sabemos que não está nada bem. E o grito de alerta não adianta a Tonha vir gravar nada, dizer que está tudo bem. Não adianta a Coeb vir com aquela conversa como se ele já tivesse feito cesárea, como se ele já tivesse parido, para ele dizer alguma coisa, porque isso não vai convencer nem os inscritos, nem quem segue o canal dele, quem está vendo a Tonha assim, nem nós outros cá do outro lado. Não vai convencer. O que nós queremos é que o senhor Coeb seja responsável, já que parece que está tudo muito bem aos olhos de Ivanusa e do pai Mororó, que o Coeb, como assistente que ele diz ser, que ele se propôs a ser, porque uma assistência, pessoal, fazer uma assistência social para uma família, não é só pedir uma cesta básica e construir parede. Não é isso. Famílias precisam de muito mais do que isso. Porque não adianta você ter uma casa e não ter dignidade de um trabalho. Não adianta você construir uma casa e não garantir esse bem, não é? Para que faça como a Rosilene quis fazer. Não adianta. Não adianta você não procurar uma porta, um caminho para que essa pessoa viva com emprego, com dignidade, e ficar sustentando essa família eternamente com cesta básica, com doações. Isso não é vida, nenhum ser humano merece isso. E é isso que a gente rebate aqui nos vídeos do Coeb.
Não se espante se meus gatos derem um grito, tá? Porque é uma ciumeira, uma disputa pelo espaço. E o Coeb não faz nada disso. Aí ele gravou esse vídeo que eu reagi aí, dizendo que ele não se mete na vida pessoal da pessoa. Ele tem que se meter. Ele deve se meter. Por exemplo, em que caso? No caso, quando a Tonha foi agredida, né? No caso de estar contando mentira da Rosilene, enganando seus inscritos. No caso de não assumir por que a Maísa não aparece. Custava ele ser verdadeiro e falar a verdade? Agora, adianta ele gravar videozinho e dizer: ah, a Tonha tá bem, os pés estão desinchando. Gente, isso não existe. A mulher, ela incha antes de ter o bebê. Inclusive, como eu já falo para vocês, sou descendente de índio, conta-se, né, nas tribos que a mulher incha 3 vezes na virada das luas, antes do nenê nascer. E isso é tão certo que eu sempre marquei isso. E com as minhas noras, comigo mesmo, todo mundo aconteceu do mesmo jeito. Incha primeiro, dá uma inchadinha, depois incha de novo, e quando incha novamente a gente já sabe que está na hora. Vai ser a qualquer momento. Desculpa aí o barulho da rua, tá? Sou eu e a Edjane Barbosa com esse peleja de barulho de rua, né? Então, isso é uma coisa antiga, né? Que as pessoas hoje não dão muito crédito, não, mas funciona, é assim mesmo. Então, ficar com essa luxação nas pernas, nos pés, antes da gravidez. Depois que você tem o bebê, vem para casa, aquilo desaparece com 2, 3 dias. Ali também já falei e repito, falta cinta, falta uma faixa. Ah, porque cinta é caro. Tem faixa na farmácia que custa barato, faixa abdominal. Que é como se fosse uma gaze. Ela faz o mesmo efeito. Que nem toda a vida houve cinta, né? Mas a gaze, essa faixa abdominal, existe desde sempre. Inclusive eu tenho aqui umas 2 ou 3 da época que eu fazia bandagem, né? Na parte de estética. Então, que não faço mais também. Então, o que acontece? A Tonha ali precisa de passar uma faixa naquela barriga para ajudar ela a ter firmeza, mais segurança. Por causa da cirurgia e para ajudar os órgãos a voltar para o lugar. A Tonha precisa de um médico. Certamente, se ela for a uma consulta com um clínico e contar tudo, né? E ele examinar, pedir a bateria de exames para ver se a Tonha está com anemia, verificar a pressão da Tonha, né, arterial, a pressão arterial. Se ela for acompanhada, certamente esse clínico vai encaminhar a Tonha para um psiquiatra ou um neurologista, não sei qual é o caso dela. E para que, se for preciso e necessário, ela seja medicada. Não é qualquer remédio que ela vai poder tomar. Eu, como terapeuta, usaria as plantas, né? Mas eu não posso passar receita para a Tonha aqui, né? Porque não é assim que funciona. Para que ela voltasse ao normal, cuidasse dos órgãos internos e também da cabeça, tá? Da parte mental, porque as plantas também curam. Também resolvem isso. Mas, infelizmente, eu estou longe, não posso fazer nada pela Tonha, mas eu tenho minhas sugestões, que é esta, né? Que ela seja encaminhada a um médico, para que ela seja avaliada. Não sei se vocês perceberam também, quando o Coeb começou a gravar aquele vídeo que eu reagi,
ele já estava ali com ela, conversando. E por isso que ela desabou a chorar. E ele sabe os motivos, mas ele não fala. Ele não fala. Então, quando ele começa a gravar, ela já estava chorando. Então, ele não chegou ali e pegou ela chorando, né? Aquilo ali tudo é um teatro, como eu falo para vocês. E certamente ela falou alguma coisa que mexeu com a emoção dela e ela chorou, e aí vem aquele papo que tá tudo bem. No meu ponto de vista, ali só tá tudo bem para Mororó e para Ivanusa, porque eles estão lá, né, em outra vibe, vivendo uma outra novidade de vida, felizes, né, porque o casalzinho que tá ridículo, né, quem deveria estar ganhando aquela casa era a Tonha para recomeçar a vida dela com o filho, num lugar limpo, saudável, né? A Tonha está lá naquela casa empoeirada, com as paredes sem uma pintura sequer. Então, assim, é uma falta de humanidade, mentalidade desse povo que a gente realmente não sabe o que pensar. Mas que a Ivanusa e o Mororó estão ignorando o que a Tonha está passando, estão. O COEP também. E isso é negligência. Então, a Tonha precisa, sim, ser encaminhada para um médico, para que ela seja acompanhada. E tem um detalhe nessa história, pessoal, que é muito sério, eu estou falando como terapeuta. Não vai ser qualquer pessoa que a Tonha vai se abrir. Não vai ser para qualquer pessoa. Esse é, para mim, no meu ponto de vista, é o maior problema. Por quê? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque um terapeuta, ele precisa da confiança do cliente, né? E quando o cliente confia, ele abre, né, o coração, ele deixa sair tudo que está lá dentro, né? Que ele traz qualquer tipo de sofrimento. Dessas cadeias, dessas prisões, sejam espirituais, emocionais, mentais, não importa. E o trabalho do psiquiatra, do psicólogo depois, em seguida, que é fazer esse tipo de terapia, diferente da terapia que eu pratico com quem eu assisto, é justamente passar esta confiança para que a Tonha possa falar, né? E o que a gente vê? Ela tem medo. Ela tem medo de abrir a boca e falar qualquer coisa que prejudique o pai, ou a Ivanusa, ou que prejudique as doações, ou quem sabe prejudique o próprio canal do COEP. Ali a gente não sabe o que se passa, né, embaixo dos panos, nos bastidores, nós não sabemos. E isso é lamentável, né, porque a gente sabe que ali é um grande mundo de ilusão. Então, a minha conclusão é: nós precisamos compartilhar esse vídeo, fazer barulho para que alguém nos ouça, alguém de lá nos ouça, porque a Tonha precisa da mãe, e eu não estou entendendo por que a Gorete não se manifesta a esse respeito, não chama a Tonha para ir para a casa dela, pelo menos para se recuperar, né, nesse momento difícil que ela está passando. Eu acredito que se ela estivesse com a mãe seria mais fácil, porque mãe é mãe, mãe entende, mãe acolhe, mãe sabe das coisas, né, pessoal? Mãe sempre é mãe. E eu gostaria muito que a Gorete se manifestasse, que levasse a filha para lá, ou de outra forma que o COEB levasse a Tonha, levasse não, ele tem que levar, porque senão ele vai ser negligente, a um médico
para que ela seja encaminhada, então, a um psiquiatra, enfim, ao que tiver que ser, né, pessoal? Porque ela não pode ficar assim. É nítido, é óbvio que a Tonha está ali sob uma pressão tremenda, e não só ela. Também me chamaram a atenção aqui nos comentários a respeito da magreza, né? E das outras meninas, que também, se você observar direitinho, todas elas precisam ali de um amparo, né? Psiquiátrico, psicológico, enfim, precisa se ver, porque a gente ficar aqui só falando, não vai ajudar muito a Tônia. E como eu disse, ela não vai falar nada. E sabe-se Deus por quê. Que pressão ela sofre, o que, que ela vive ali, essa rejeição do pai do filho dela, a rejeição da sogra, né? A gente viu aí o DNA lá grátis, né? Não sei até quando vai, mas começou na sexta-feira. Então, a gente não sabe se ela procurou para fazer. O COEB não fala nada. Então, assim, é uma situação que, para a gente que acompanha, dá agonia na gente, dá vontade da gente estar lá, né? Pegar a Tonha, levar para fazer o DNA, pegar a Tonha e colocar no colo da mãe, pegar a Tonha, levar para um médico, né? Porque se ela não for tratada, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Ela pode até dar uma melhorada? Pode, mas se for mental, se for algum transtorno que ela está tendo, isso vai se arrastar até ficar bem pior. Então, esse é o meu vídeo de alerta aí com a Tonha. Estou tentando trazer para todos vocês os meus inscritos, comentários que eu tenho recebido. E eu fiquei de gravar esse vídeo num grito de socorro para a Tonha, de alerta para que esse povo, tanto Coeb quanto Mororó e a Ivanusa, não sejam tão negligentes ao ponto de ver aquela menina naquele estado, independente, né, pessoal, que a gente não pode falar aqui, né, cada um faz suas escolhas e paga um preço por isso. Mas a vida é assim de toda mulher, ter filho não é fácil, o processo de parto normal e de cesárea é muito pior, a disfunção que há no corpo da mulher também é absurda, o emocional, o psicológico também, e é preciso de uma rede de apoio aí para que tudo se encaminhe bem e volte ao normal, né? Ao normal, como a Tonha supõe que voltará, não vai, né, pessoal? Porque agora tem um filho na história. E ela tem que ter consciência que esse filho é responsabilidade dela. E se ela não correr atrás, ela vai sim ter que criar sozinha, né? Embora a gente sabe que tem aí os doadores, não sei o que vai ser feito, mas, enfim. E estou aqui, então, trazendo voz das minhas inscritas que têm comentado, estão também preocupadas com o estado de saúde da Tonha, como eu também estou, e nós estamos como? Impossibilitados de fazer qualquer coisa para ajudar, a não ser falar lá no canal do Coeb, reclamar e pedir, que nós só vamos nos contentar quando a Tonha for medicada. Porque enquanto isso nós vamos ficar aqui cobrando. Não adianta gravar vídeo, não adianta a Tonha vir dizer que está bem, não adianta a Coeb vir querer enganar todo mundo com as suas mentiras, porque ninguém acredita mais, né? A gente quer ação, atitude, a gente quer ver
Tonha indo ao médico, Tonha fazendo os exames, Tonha sendo encaminhada para um médico. Só assim, nós outros que eles dizem que não nos importamos, que temos tanto ódio no coração, né? Nós que só queremos o mal das pessoas, que não gostamos de ver ninguém feliz, são as palavras de Senhor Coeb. E eu estou aqui dizendo, não é nada disso, a gente fala o que tem que ser dito, mas a gente anda em busca daquilo que é correto, tá? E o correto agora é que a Tonha tenha assistência médica urgente. Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu vídeo de alerta. Gostaria que vocês compartilhassem. Vamos lá no canal do Coeb, no que tiver aberto, porque eu tenho andado também olhando aqui alguns vídeos dele. Ele nem lê comentários. Ele não lê, ele não responde, ele não tá nem aí. Outro dia eu estava vendo aqui um vídeo dele. Parece que as pessoas, quando chegam aonde querem, aqui na plataforma, esquecem que quem faz chegar lá são os inscritos, né? E aí esnobam. Ele diz tanto, porque me ligam, porque me mandam mensagem. Que mensagem? Ele nem lê. Ele nem lê as mensagens, ele não dá um coraçãozinho. Eu tenho visto vídeos dele, uma renca de comentário, eu falo, ô povo bobo, tá falando pra nada e pra ninguém, porque ele não tá nem aí. Ele só vem gravar um vídeo para desdizer aquilo que a gente fala aqui. A gente fala que a Rosilene botou a casa à venda, ele corre para gravar um vídeo para desmentir. A gente fala que a Tonha está com depressão, ele corre para gravar um vídeo para desmentir. A gente falou lá da Sandra, ele corre lá e vai gravar um vídeo para poder arrumar. Arrumar a casa não é para elas, é para ele. É para ele não perder os doadores, é para ele não perder os pixies que caem na conta. Né? Senão o trabalhinho dele acaba. Porque quem faz o canal dele não é ele, são os doadores, não é isso mesmo? Então é isso aí, pessoal. Compartilhem. Vamos lá fazer barulho no canal do Coeb. Se alguém quiser mandar mensagem para ele, mande. Não deixem barato. A gente tem que fazer a nossa parte para termos a nossa consciência tranquila de que pelo menos a nossa parte foi feita. Tá bom? Então, esse é o meu vídeo de alerta. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, compartilhem, porque este vídeo é importante ser compartilhado. Não podemos fechar os olhos diante de tudo. A internet está aí para fazer esse vídeo chegar longe. E vamos embora, pessoal, vamos para cima. A gente não pode ver uma pessoa tão destruída assim e cruzar os braços e ficar aqui só hablando. Não é isso mesmo? Então, bora lá. Partiu SOS Tonha. Grande beijo. Shalom.